Rose Calcanhoto. Glória a Deus. Amém, mulher de Deus, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Quantas mulheres, né? Meu Deus. Rose está aqui com um objetivo. Porque uma das coisas que as noivas de Cristo acreditam é que as pessoas podem mudar. Amém. E a gente não desiste de ver as pessoas mudarem. Amém. Glória a Deus. As encardidas gostam de falar pra gente: ah, não vai mudar não. Não é? Mas quem é noiva olha e fala: vai mudar sim. Deus vai transformar sim. Deus vai renovar sim. As encardidas falam: não tem mais jeito. Nasceu cachaceiro, vai morrer cachaceiro. Mas a noiva não, ela diz: vai mudar, vai ser homem de Deus, vai ser pastor, meu filho, meu marido vai mudar. As noivas de Cristo é meio doida. Aqui está uma delas. Glória a Deus. Conta um pouquinho da sua história, Rose. Conto. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque esse dia de hoje, dia 17, está se cumprindo uma promessa na minha vida. Que um dia eu estaria num lugar, sendo instrumento nas mãos de Deus, para testemunhar e para honrar e glorificar o nome do Deus que eu sirvo. E eu vim dizer para vocês, eu não imaginava que o Senhor me colocaria para falar. É a primeira vez que eu dou o meu testemunho. Eu já estive em outros lugares, à frente de um ministério, aonde eu ajudava mulheres e estimulava mulheres a contarem os testemunhos delas. Mas eu nunca dei meu testemunho. Mas eu dizia para o Senhor é quem sabe o dia e a hora. E Deus hoje está usando esta serva do Senhor, porque o convite veio dela. Foi ela que o Senhor usou para ser esse canal, para que eu pudesse vir hoje neste lugar, honrar o nome do meu Deus, honrar o nome daquele Deus que me sustentou. E o que eu quero dizer para vocês, que eu conheci meu esposo no ano de 97. Eu me chamo Rose Calcanhoto, eu sou mãe de 3 filhos. E eu comecei um relacionamento aonde eu saía de algo que entristecia minha alma, que não podia me dar nada de bom, e comecei a então conhecer esse Deus que eu conheço hoje. Porque até então eu não conhecia esse Deus que fala, que é real, que está fazendo tanta coisa linda aqui nessa noite. Eu não conhecia nada disso. Mas nesse ano de 97, eu comecei a conhecer esse Deus dessa maneira. E então eu falei com Deus que eu queria um esposo, porque eu estava cansada de ser envergonhada. Mas esse Deus ouviu rápido a minha oração e me deu esse homem. Só que em contrapartida, eu coloquei Deus de lado. Eu fui com ele só até onde ele me deu algo que eu queria. E eu não entendia que para eu ter um casamento feliz, eu precisava desse Deus dentro do meu casamento. Eu passei por muitas coisas, porque eu não tinha sabedoria que vinha de Deus para caminhar nesse relacionamento. Então, eu era uma mulher possessiva, ciumenta, uma mulher que fazia muitas coisas. Mas eu não enxergava os meus erros. Eu achava que todo o problema estava no meu marido. E diante de toda essa situação, nós vivemos um período a trancos e barrancos, até que veio a nossa separação. Nós ficamos separados 2 anos, quase 2 anos e meio. E um dia, eu já tinha ido embora, nós estávamos morando aqui em Cuiabá. Quando veio essa separação, eu fui embora. Eu voltei para o Paraná, que eu sou de Londrina, no Paraná. E ele ficou? E ele ficou. E penso numa viagem comprida, porque eu fui embora de ônibus, nós já tínhamos uma filha. E eu fui daqui até Londrina chorando naquele ônibus. Por uma palavra, por uma falta de sabedoria, por algo que já não ia bem, mas que o inimigo da nossa alma
só estava esperando apenas mais uma brecha para ele dar o veredito final. Que ele achava que ele estava dando o veredito final na minha vida. E então nós nos separamos, ele ficou aqui e eu fui embora com essa filha. Na maioria das vezes, Rose, Satanás usa a própria boca da mulher. Sim. Para destruir a casa dela. Exatamente. E eu deixei que os meus lábios fossem usados muitas vezes. Muitas vezes eu fui tola. Eu fui uma mulher tola. E diante de tudo isso, no Paraná, então ali eu fui refazer minha vida. Voltei a trabalhar numa empresa que eu trabalhava lá. E tudo foi se passando. E as pessoas começavam a dizer pra mim: refaz a sua vida, larga de ser boba, arruma outra pessoa. Arruma um namorado. Arruma um namorado. E isso aconteceu dentro da minha própria família. Eu tenho um irmão que morava fora na época. Ele chegou da Inglaterra e aquela festa. E a minha irmã tinha um amigo que estava separado da mulher. E aí eles começaram a querer fazer essa junção entre nós. E eu estava indo assim, procurando Deus, mas só de vez em quando. Não estava entendendo muito o que era servir Deus ainda. E eu me lancei num namoro. Só que um dia eu estava dentro de um supermercado e reencontrei uma amiga de infância. E Deus usou aquela minha amiga, que eu vou falar uma coisa para vocês: quando Deus quer usar alguém, não olha a circunstância em que aquela pessoa está vivendo. Porque se eu fosse olhar para aquela minha amiga era separada, ela tinha 3 filhos, e Deus usou aquela minha amiga para falar comigo. Aleluia. E nós nos encontramos, e eu tinha uma mania, que todo mundo que eu encontrava, eu começava a relatar a minha vida de derrota, de tristeza. Mas eu era vítima. Eu colocava o meu marido como a pior monstro. Ele era o monstro que me fazia chorar. Minhas amigas me abraçavam e achavam que podiam me consolar. E eu achava que ali, me expondo daquela maneira, eu ia lavar minha alma. Mas quando eu voltava para casa, aquela tristeza invadia meu coração novamente. E novamente eu estava ali sozinha, diante daquele problema. E essa minha amiga um dia me falou assim: eu sonhei com você, e Deus mandou te dizer que Ele vai restaurar o seu casamento. E eu fiquei brava com ela. Eu falei assim: olha, agora que eu já estou em outra, que eu já chorei tudo que eu tinha que chorar, eu já reclamei tudo que eu tinha que reclamar, mas eu tinha um temor de Deus no meu coração. E eu disse para ela: Deus falou para você falar isso para mim, Ele vai ter que falar isso para mim. E eu fui orar. E eu falei: Senhor, confirma no meu coração, fala comigo. E eu comecei a orar. E a partir dali, eu conheci esse Deus que eu conheço hoje. Porque Deus começou a falar comigo através da palavra. E Deus me deu uma palavra na Bíblia que Ele ia restaurar sim. E ali Deus fez algo comigo. A partir daquele momento, Deus me colocou diante de um espelho e Ele foi me mostrar quem eu era. Porque até então eu só vi os defeitos do meu marido. E eu fui ver o quanto eu fui tola, o quanto eu coloquei tudo a perder, o quanto eu tinha deixado de lado aquilo que um dia era lindo e eu já não conseguia mais ver. Porque a gente, quando começa um relacionamento, a gente só vê as qualidades, mas quando começam os problemas, você ainda aumenta, você pega uma lupa e aumenta tudo. E Deus começou a me mostrar tudo isso. E diante da palavra, eu fui confrontada dia após dia. E eu chorei sozinha muitas noites. Mas depois, passado isso que o Senhor me ensinou, Ele começou a me ensinar como orar e como restaurar aquele casamento. E Deus me deu uma palavra. Eu trouxe um caderno, que um dia, esse caderno que eu estou compartilhando com vocês, vai se tornar um livro, porque isso é uma promessa de Deus na minha vida. Aleluia. E dentro deste caderno eu comecei a anotar as promessas que Deus me deu. Aleluia. E que estão contidas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E cada coisa que Deus falava no meu coração, eu corria e anotava. E eu não entendia, eu não conseguia entender, mas como o Senhor vai fazer? Eu estou aqui em Londrina, o Emerson está lá em Cuiabá. Como é que o Senhor vai fazer? E eu não entendia, porque eu olhava para a circunstância e eu tinha um marido que Deus me mostrou aonde ele está.
aonde ele estava na Bíblia. Eu quero dizer para você que talvez você possa estar convivendo com este homem. Você possa estar convivendo com este homem que está fora dos padrões de Deus. Mas a palavra de Deus tem poder para transformar. Aleluia. E um dia Deus me mostrou que o homem que eu tinha era esse. Mas tinha uma promessa que eu vou contar para vocês daqui a pouco. E eu fui entender que todo aquele que vive sem Deus, ele é assim. E até mesmo eu era, e até mesmo eu tinha esses defeitos. E essa palavra está em 2 Timóteo 3, que diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos. Eu tinha um homem que eu via tudo isso nele. Eu tinha um homem que eu não entendia como que, e ainda tinha mais, como a pastora Shirley disse aqui, tinham pessoas que quando Deus falou para mim que ia restaurar, a própria família dele dizia: se você quer ter marido, se conforma, para de querer ficar achando as coisas, porque se você procurar você vai achar. Mas dentro de mim tinha uma certeza da promessa de Deus. Eu não vou me conformar, porque existe um Deus que transforma todas as coisas, e eu vou viver essa realidade porque existe uma promessa. E então eu tive que caminhar, e essa caminhada ela durou alguns anos. Foram 11 anos orando pela restauração do meu casamento, aonde teve dias que eu tive que tomar a decisão, que eu não estava orando simplesmente, independente se Deus ia fazer, porque Ele é Deus, Ele faz como Ele quer, Ele faz na hora que Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer. E eu tive que entender que aquela minha oração já não era independente se Deus ia restaurar aquele casamento, mas acima de tudo eu tive que conhecer o amor por uma alma. Então eu comecei a orar por aquele homem, pela salvação dele. Porque você às vezes está abrindo mão do seu casamento, mas você está abrindo mão de muito mais. Porque Jesus Cristo já pagou um preço tão alto por uma alma. E você que conhece a palavra, é você que está firmada na casa do Senhor. Às vezes seu marido não está, mas você só quer orar se Deus fizer, se for para ser teu. E teve um dia que eu tive que orar, e eu disse: Deus, eu não sei se o Senhor vai fazer, mas faz, Deus, salva a vida deste homem. E Deus salvou o meu marido, Deus restaurou o meu casamento, Deus mudou a minha história, mudou a minha vergonha. De um homem que me dizia que não me amava, ele dizia: eu não te amo. Ele dizia: esse Deus não vai contra a minha vontade. Por que Deus vai fazer a sua vontade? Eu falei: porque é uma certeza, uma promessa de Deus para mim. Deus, o Deus que me prometeu, vai cumprir. E ele dizia para mim: para de orar, eu não quero isso para mim. Um dia ele aqui em Cuiabá, ele me ligou e ele disse: eu vou casar, eu tô noivo. E toda vez, só que a partir do momento que Deus começou a me ensinar, e é isso que eu vim compartilhar com vocês. Pode todas essas mulheres de Deus orar por vocês, mas se você não se posicionar, você vai sair daqui hoje cheia. Mas se você não se posicionar na sua casa, se você não for profeta na sua casa, se você não estiver tomando posse da palavra de Deus e você declarar isso na tua vida, eu tive que trazer existência aquele homem que não existia. Assim como Deus, quando criou o mundo, Ele usou a palavra. Eu tive que trazer existência a esse homem. E este homem, ele está em 1 Timóteo. E ele diz assim: porque o Senhor me prometeu, e Deus me deu esse homem. Deus me deu esse homem transformado.
E ele diz assim: e para que sejam livres os homens. Só um minutinho que eu tava lendo na página errada. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas poderoso, moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Eu tinha um homem, que era aquele primeiro homem que eu li, que está aqui na Bíblia. Mas por que eu li isso para você? Para você entender que não é o seu marido, mas é o pecado que está nele. Mas você, através dos seus lábios, você pode trazer à existência este homem. Porque eu coloquei o nome do Emerson aqui, eu comecei a dizer: o Emerson é um homem de uma mulher só. Ele é o meu marido. Ele é o esposo da Rosimari Calcanhoto. No dia que ele me disse que ele estava noivo, Deus me deu uma palavra, porque até para atender o telefone eu orava para falar com ele. Falei: Senhor, eu não quero ser tola, eu não quero agir por mim mesma, porque eu de mim mesma eu não tenho nada. Coloca a palavra certa, Senhor, na minha boca. E quando ele me disse isso, sabe o que eu disse para ele? Eu falei: meu querido, se essa for a vontade de Deus para sua vida, que você seja feliz. Mas a palavra de Deus diz que os homens fazem planos, mas é a vontade de Deus que prevalece. É a vontade de Deus que vai prevalecer na sua vida. Mas você tem que querer essa vontade de Deus para você. Você tem que querer essa vontade de Deus para sua casa. Não desista do seu marido. Não desista do que Deus te deu. Não abra mão. É teu. Muitos me disseram para desistir, até para compartilhar meu marido com outras. Mas não é isso que Deus tinha para mim. Hoje eu tenho um homem que anda por aí. Está aqui a pastora Shirley, sabe disso. As pessoas falam: o senhor é pastor, né? Homem que nunca viu meu marido. Porque Deus, Ele cumpriu essa palavra. Deus cumpriu e Ele vai cumprir. E eu vim dizer aqui para vocês: Deus vai cumprir na sua vida. Deus vai restaurar os casamentos. Não importa quanto tempo faz, porque nós servimos um Deus que ressuscita mortos. Nós servimos um Deus do impossível. Eu não sei o que você está enfrentando na sua casa, mas eu enfrentei todo tipo de coisa que você possa imaginar. Eu tinha um marido que se prostituía, mulheres que me ligavam, não era uma, eram várias, que dizia para mim que eu ia ficar só, que ele ia ser dela. Mas o meu Deus que me prometeu, Ele foi fiel e Ele cumpriu a promessa que Ele me fez. Qual é a promessa que Deus tem te feito que você está abrindo mão? Qual é a promessa que você está deixando de lado? Muitas das que estão aqui, não é a primeira vez que Deus te leva num lugar para falar com você. Não é a primeira vez. E eu quero dizer para vocês: creiam tão somente, e vocês vão ver a glória de Deus na sua casa. Hoje eu sou uma mulher realizada. Eu tenho um marido que me cerca por todos os lados para dizer que me ama. Eu tenho um marido que quando eu levanto, a mesa do café está posta. Eu tenho um marido que quando ele não quer me levar, quando ele quer me levar para sair, que eu falo que eu não quero, ele pergunta o que eu quero comer e ele vai para a cozinha. Eu tenho um pai carinhoso para os meus filhos.
Eu tenho um marido fiel, que se acontecer alguma coisa na rua, alguém olha torto para ele, chega, ele fala: amor, ora para mim, ora comigo. Que tinha uma mulher orando assim para mim. E antes eu que ficava caçando o celular dele, porque eu queria descobrir as coisas escondido. Eu queria procurar o que estava escondido. Deus não faz acepção de pessoas. Aquilo que Deus fez na minha vida, Ele tem para fazer para você. E irmão Chile, eu sei que as irmãs prepararam uma música. Eu já percebi aqui no cronograma. Mas eu quero dizer para vocês que nesse caderno Deus me deu um louvor. Eu não sei cantar, mas eu quero ler ele para você. E se os levitas souberem esse louvor, eu gostaria muito que pudesse cantar comigo. E eu quero cantar isso para vocês. Eu quero dizer isso para vocês. E eu cantava isso andando pela rua. Eu já não era mais aquela mulher que chorava no meio da rua, falando para as pessoas. Mas eu andava louvando, declarando as promessas que Deus tinha me feito. Sabe, façam como eu fiz. Anote as promessas de Deus. E o dia que alguém vir dizer para você que isso não vai acontecer, abre esse caderno e ressuscite essa promessa. Toda mulher tem que ter o seu caderninho, né? Tem que ter, tem que ter. Porque a palavra de Deus é a nossa herança. E quando a notícia ruim chegou, né? Ele vai estar noivo, vai casar, vai isso. Você corre pro caderninho, exatamente. Aleluia, e começa a ler as promessas, exatamente. Aleluias, para trazer esperança ao seu coração. É isso mesmo. E eu fiquei muito feliz hoje. E eu me levantei para aplaudir, porque eu sei que eu vou ver pastora Shirley, e eu hei de ver o seu pastor, o homem de Deus. E Deus tem preparado para você, serva do Senhor. Oh, filha minha, tu pensaste, filha, eu tenho algo precioso para ti. Todos hão de ver, todos hão de ver. O teu ministério, ele será completo para a honra e glória do meu nome. O teu ministério, filha minha, está se completando. Alegra a igreja do Senhor, alegra com a serva do Deus Altíssimo, porque vocês vão ver o que Deus vai fazer. Vocês vão ver. A fidelidade ao Senhor, a perseverança, ela compensa. Aleluia. Não se vendam por um prato de lentilha. Aleluia. Aparecem sempre coisas para nos tirar do caminho do Senhor. Aleluia. Mas eu declaro em nome de Jesus que nenhuma das que aqui estão vão ter as suas promessas perdidas. Aleluia. Mas eu declaro que elas irão se cumprir. Oh, glória a Deus. E que se hoje vocês ouviram alguns testemunhos, eu não sei quantos mais vão ter aqui hoje, eu não sei como o cronograma da noite, mas eu quero dizer que nesse próximo evento, no próximo ano, vai ter fila para contar testemunho. Aleluia. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. O Senhor falou comigo que comigo virá mais 7 noivas. Aleluia. Ele vai me dar 7 noivas. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler a letra dessa música. E se alguém souber e quiser cantar comigo, se você lembra, cante esse louvor. Cante para você. Ele diz assim: Deus fez um caminho para você, onde não se via condição, possibilidade alguma. Deus se importa com você. Deus se importa com o seu sofrer. Ele se importa.
Não pensa você que você está desamparada, que ninguém está vendo teu sofrimento. Deus se importa. E nestes dias, Deus vai trazer a direção. Deus já te deu a direção. Tantas coisas que já foram faladas aqui hoje. Ele vai mudar a sua vida. E nessa noite, que se findar, o seu dia vai chegar. O seu dia já chegou. E o milagre que você esperava, Deus não vai falhar. Ele vai cumprir. E tudo o que Ele disse se cumprirá na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluias. Eu louvo a Deus mais uma vez. Eu agradeço. E aí, será que é verdade mesmo essa história? Vamos chamar um varão para saber, né? Gostaria de chamar o irmão Emerson, aleluia, até o altar do Senhor. 11 anos orando por ele. Pensa no homem que deu trabalho. Tem que dar muita alegria mesmo, né, irmãs? Aleluia. Oh, aleluias. Deus não se esqueceu de tudo que Deus, você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Aleluia. Ele vai cumprir. O sonho não acabou. Glorifica o Senhor nessa noite. Deus é fiel. Deus restaura. Deus faz. Tudo que Ele preparou. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, meu Pai. Acabou. Meu Deus realizará. Aleluia. Para fechar a boca do diabo. Aleluia. Porque Deus faz. Preciso esperar. A paz do Senhor, irmão Hermes. Paz do Senhor, irmã Chile. Paz do Senhor, igreja. Traga É um abraço. verdade, homem de Deus. Tudo aquilo que há. E mais um pouco. Que ela não contou. Pode falar então. Ela não quis me expor, né? Queridos, é difícil ser confrontado com o espelho, né? Durante muitos anos, os homens foram ensinados que eles, acho que, a machucar, são autossuficientes, são capazes. Sou eu e me basto. Eu fui ensinado assim. Não conheci o amor. Apenas o desejo. Amor não. E Deus usou essa serva de Deus para me mostrar Aleluias. um pouco do amor dele. Aleluias. Um Deus que há alguns anos atrás, não muitos, um pouco mais de 10, eu dizia, não dá para crer nesse Deus. Mas ela me amou, essa mulher amou a minha vida como Jesus me amou. Aleluia. E já tem alguns anos que sou eu que falo do amor de Jesus para as pessoas. Aleluia. Oh, Ao lado glória a dela. Deus. Aleluia. Do lado dela. Aleluia. Deus transformou aquele homem que ficou lá atrás, perdoou e tem reconstruído o caráter, tem deixado limpo, tem limpo todos os dias um pouco mais, porque foram muitos anos servindo ao mundo e hoje o Senhor tem feito coisas grandiosas. Mas como Ele tem pressa, não dá tempo dEle me limpar totalmente para me usar. Eu vou falando do amor dEle, ela vai falando do amor dEle no caminho, Aleluia. dando glória, louvor e adoração ao Deus de Israel, a esse Deus santo que faz milagre, que cura, que sara, restaura. E Ele restaurou o nosso casamento. Aleluia. Irmão Hermes, ela disse que um dia você ligou para ela e disse que não amava mais. Então a gente quer ouvir agora, aqui no altar, você falar qual que é o sentimento que tem no seu coração hoje. Eu amo essa mulher, eu sou apaixonado por ela. Aleluias. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Irmão Hermes e irmã Rose, hoje eles fazem um trabalho com
Adonep, né? Hoje nós estamos, na verdade, irmã Shirley, à disposição, servindo ao Senhor. Trago um abraço caloroso do pastor José Fernandes Correia Noleto, pastor Elzimar, que são pastores da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no estado de Mato Grosso. Amém. Nós estamos ali como obreiros do Senhor na sede. E nós estamos esperando, só o Senhor está fazendo algo novo brotar, e a senhora sabe que já tem alguns anos que Ele está fazendo algo novo. Amém, glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir, eu quero agradecer a presença de vocês. Deus abençoe.